Vamos criar uma classe de controle aqui, ó, aonde podemos chamar, por exemplo, de batalha. Porque a ideia é o seguinte, a ideia é que essa parte aqui de visualização, ela só chame as classes principais, né? E só para poder fazer as determinadas funções e métodos, ações, né? Então, quando você clicar aqui em lutar, por exemplo, você vai ter a classe que vai fazer a seleção do... Na verdade, a seleção não. O que que você tem que fazer aqui? Você tem que passar para... A gente vai criar uma classe, então, de controle, né? Uma classe que vai ter uma regra que vai ser lutar. O que que você tem que passar nela? Você tem que passar para ela dois lutadores, né? E ela vai dar um retorno da luta, certo? Então, vamos lá. O File, New, Units. Vamos salvar já. Pode ser batalha, lutar, né? O batalha, por exemplo, né? Aí, essa daqui chegou o momento que eu vou poder falar para vocês quando eu crio a interface na própria classe, entendeu? Porque eu não vou querer criar vários tipos de batalha. Se fosse, eu criaria a interface separado. Mas nesse nosso modelo, nesse nosso exemplo, eu vou dar um exemplo de escrever a interface, então type e batalha do tipo interface. E o que que eu vou querer que a interface faça? Eu vou querer que ela sete dois guerreiros. Eu poderia fazer aqui, por exemplo, uma procedure set guerreiro. E eu poderia fazer ela funcional, retornando, por exemplo, a própria classe. Mas vamos lá, quais são as questões? Para não ficar muito complicado isso, tá? Aqui, para simplificar o projeto, eu poderia fazer assim, setar guerreiro um e setar guerreiro 2. Aí eu ingesto um pouco o projeto de que se eu só tivesse a luta só com dois guerreiros, mas vamos simplificar o projeto, tá? Essa seria uma questão. Aqui eu Ctrl C, Ctrl V. Outra questão, isso seria uma opção. Uma outra opção também, eu poderia fazer a injeção de dependência. Só que a injeção de dependência eu não consigo definir aqui na interface. Na interface aqui eu teria só por exemplo, uma função function lutar, e ela retornaria o vencedor, por exemplo, e guerreiro. Ela retornaria um guerreiro, por exemplo, vencedor. E aí, aqui na hora do lutar, eu poderia fazer aqui, passar dois parâmetros, que isso seria, tipo assim, só vai funcionar se tivesse esses dois parâmetros. Isso é uma injeção de dependência desses dois caras aqui, né? Mas de qualquer maneira, para simplificar aqui, vamos fazer dessa maneira aqui, passando o guerreiro um, guerreiro 2, talvez fique mais simples para esse primeiro momento. E aí a gente vai ter a função do lutar e ele vai retornar o vencedor, que vai ser o guerreiro. Então aqui a gente precisa dar o uses no guerreiro aqui. Ó, ele deu uses aqui no guerreiro. E aqui, vamos ver aqui o que é que ele está reclamando aqui. Vamos dar um Ctrl F9, não estou conseguindo visualizar aqui. Ah, tá, é porque eu criei procedimento e falei que vai ter um retorno. Então, aqui ele até fala, ó, procedure não pode haver um retorno. Então, aqui tem que ser function. Eu pensei primeiro em fazer só setar o valor
E depois eu quis que ele fosse funcional. Já vou explicar mais no decorrer aqui da aula sobre essa questão de ser funcional. Então tá. Então fizemos aqui a nossa batalha. Agora, igual eu falei, eu não tenho pretensão de fazer vários tipos de batalha, com várias regras diferentes e tal. Não nesse primeiro momento, né? Então, é, fica aí a critério de vocês tomarem a postura que vocês quiserem. Com o tempo, pessoal, o próprio programador ele vai criando o seu próprio estilo, tá? Então, assim, você vai chegar numa hora. É lógico que se você não fizer parte de uma software house, tiver que trabalhar com equipe, e vocês têm que definir uma estratégia, né? No caso, fala assim, ó, sempre vamos fazer interfaces em arquivos diferentes, né? Não, em determinadas situações únicas, a gente define junto com a equipe aqui de desenvolvimento que vai ser, em alguns casos, a gente pode fazer junto, por exemplo, nesse caso aqui. Então aqui a gente vai fazer, então, por exemplo, vamos fazer a implementação, né? Aqui vai ser a classe, né? Ela vai ter lá aquela classe matriz lá do próprio Delphi, T, interface object, né? Que é a classe que precisa ter, e a interface e batalha. Né? Então aqui eu acabei de fazer a herança aqui da interface, né? Agora aqui também, como é classe, então a gente vai precisar aqui do private e do public, né? E aqui eu vou mostrar para vocês então um padrão de projeto factory, que a gente vai usar, por exemplo, o class function. Class function já já eu falo para vocês. Quando a gente for usar, eu falo um pouco mais sobre ela, mas é uma função que eu não preciso instanciar. Eu consigo usar direto o tBatalha, a classe ponto, a função que eu quero, que vai ser uma função new. Isso daqui é um padrão que tem do projeto, é novo, mas eu nunca vi, eu não costumo ver em português, mas aonde ele vai retornar a própria interface e batalha. Isso daqui nada mais é do que ele vai criar uma instância para a gente. Então aqui ele vai criar a instância. A gente vai ver, vocês vão entender melhor no decorrer da aula aqui. Ó. Então, maravilha, vamos implementar aqui Ctrl Shift C. Então vamos lá. Ó. Como é que a gente implementa esse new aqui? O new ele vai result o create da classe. Ó, você vai pegar a classe, né, tBatalha, ponto create, ponto e vírgula. Né? Então, você vai, quando você for usar a classe, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que fica aqui o negócio. Ó. Se você vier aqui colocar no nosso botão de teste, aqui depois a gente vai apagar tudo isso. Esse daqui é o nosso laboratório. Vamos dar um uses aqui, ó, Alt F11, na nossa classe de batalhas, e aí a gente vai fazer isso daqui, ó, ponto .new, e aí depois a gente vai setar o nosso guerreiro 1, ó, e a gente vai passar aqui o nosso guerreiro 1, faltou inclusive isso no procedure lá, né, a gente já vai arrumar lá. E antes de terminar, a gente vai setar o guerreiro 2, passando ele aqui, e a gente vai lutar. E esse lutar, ele vai retornar um guerreiro, que aí depois a gente vai colocar aqui, que ele vai retornar o vencedor. E aí a gente vai tratar certinho a... Na verdade, até para simplificar, eu estou pensando agora aqui, eu acho que até para simplificar o projeto, que eu estava pensando em ele retornar o vencedor e aqui eu trabalhar com umas mensagens. Mas vamos fazer diferente, tá? Em vez dele retornar um vencedor, aqui na luta ele já vai dar o diagnóstico de quem venceu e quem perdeu. Beleza? Aí simplifica nosso projeto. Então, o que a gente precisa dar uma aperfeiçoada aqui no
no nosso a nossa interface. Ficou faltando aqui o que, que eu vou passar para esse set, que parâmetro que eu vou passar, né, para configurar aqui. Eu vou passar esse const, também é uma boas práticas que se utiliza quando você não precisa ou não vai manipular o resultado dos parâmetros que está passando. Senão aqui você usaria var se você quisesse manipular um, os parâmetros, se você quisesse que o parâmetro fosse dentro de uma função, um método, e depois ele retornasse alterado, sofreu alteração. Eu não quero que sofra alteração, então eu uso uma constante. Const, e A vem aqui de argument, em inglês, né? É o argumento que você vai passar, o parâmetro que você vai passar. Sempre começa com A. Então, boas práticas isso daqui, tá, pessoal? A, guerreiro. Pode ser até value aqui no caso. E quando que eu uso value? Quando é óbvio o que, que você vai setar. Você vai setar um valor, que só pode ser guerreiro. E como é que você sabe? Quando você coloca aqui, ó, um i guerreiro. Tá? Então você sabe que você vai querer setar um valor do tipo guerreiro. Tá? E por que, que eu não coloco em português? Boas práticas, é o jeito que a comunidade adota essa postura. Certo? Aí você pode copiar aqui e colar aqui, que vai ser a mesma o mesmo valor que você vai tratar o primeiro guerreiro, o segundo guerreiro e a luta, certo? Aqui tudo bem, não tem problema a gente deixar ele voltando aqui, não tem problema, a gente só não vai usar esse retorno. Fechou, maravilha. Aqui a gente vai precisar, eu vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui, ó. Para reescrever, e aí é o seguinte, se você apertar, vamos vir aqui, ó, Ctrl Shift para baixo, ó, aqui ele está sem parâmetro, então eu vou Ctrl Shift para cima, e aqui eu vou apertar assim, ó, Ctrl Shift Alt P, 4 teclas, ó, e aí quando eu venho aqui para baixo, ó, ele sincronizou aqui, ó, isso daqui ele adicionou sozinho, tá? Então, vou repetir aqui, ó. Eu posiciono aqui na linha de baixo, Ctrl Shift Alt P, né? Um atalho bem grandinho, mas funciona. Beleza, maravilha. Aí agora vamos programar esses dois métodos aqui, ó. Então aqui a gente vai precisar de uma variável, a gente vai ter que setar em uma variável aqui, ó, f guerreiro 1, né, vai receber value, certo? Ele vai receber aqui, ó, o que está passando, ele vai gravar nesse cara. Vamos construir esse cara aqui, eu não me lembro, deixa nos comentários ali. Tem um atalho que eu até vi, se você apertar Ctrl Alt V, ele vai criar aqui local, mas tem um atalho que eu vi em algum lugar, eu vou deletar porque não é local, tá, pessoal? Tem que ser aqui no private aqui, ó. Exatamente nesse local aqui, ó. Dá um tab. Eu não me lembro agora o atalho para você criar fields. Aqui são variáveis globais, vamos dizer assim, né? Global no sentido dessa unit, dessa classe aqui, ó. Tá? O Delphi tem é um pouquinho complexo falar sobre variáveis globais, né? Tem uma global gigante que se você colocar aqui na implementação, ele fica global, se você der uses ele já funciona, né? Mas essa daqui é um tipo de global, mas para essa classe aqui, ó, tá? É global no sentido de eu poder usar em qualquer método, né? Porque eu vou setar o valor aqui, mas eu vou precisar usar aqui nesse método lutar. Então por isso que eu uso F, entendeu? Por isso que eu não uso local. Porque senão se eu criasse ela local aqui, ó, poderia criar ela aqui, local, eu só posso usar ela, esses tipos de variáveis, eu só posso usar ela só aqui dentro desse método. Mas como o objetivo é eu setar o valor aqui e poder usar na luta, né? A gente vai criar aqui na luta aqui, ó, falar que o lutador 1 versus o lutador 2, vamos fazer umas contas, uns cálculos aqui. Então, por isso que tem que ser F, do tipo field, do tipo um tipo de global.
Maravilha. Aqui, então, nós vamos criar a 2. E aí vamos setar o valor. E aí eu já estava esquecendo, vira e mexe eu esqueço desse carinha aqui, ó, result. Vou lembrar só quando dá access violation. Esse cara aqui, ele vai nos permitir usar esses pontos aqui, ó, que é o chamado recursivo, né? É, que você consegue fazer esse alinhamento, ou seja, esse cara aqui, ele retorna uma instância. E aí eu já consigo usar ele, em vez de eu não preciso ficar fazendo assim, ó, eu não preciso ficar colocando esse cara aqui, certo? Por quê? Porque ele é recursivo, ou seja, eita, esse método, ele retorna a classe, esse método eu seto, e ele retorna a própria classe, e daí eu seto e retorna a própria classe, e daí eu luto, e esse aqui finalizou, vamos dizer assim, né? O consumo da classe. Então, aqui a gente pode copiar esse cara aqui, por exemplo, e colocar aqui, ó, muda aqui para 2, né? Eu recebo o valor, gravo no meu guerreiro 2 e retorno self, é retornar a própria classe, aqui, ó, né, em questão. Isso daí eu vou criando então um objeto em memória, aonde esse objeto ele vai ter o guerreiro 1, vai ter o guerreiro 2, vai estar lá pronto para ser utilizado, aqui, ó, na hora de lutar. Maravilha. Agora vamos aqui para a luta. Então tá, então a gente tem o guerreiro 1 e o guerreiro 2, agora vamos para a parte final aqui do processo acontecendo. A gente tem aqui a gente vai precisar agora, dá para ser variáveis locais aqui, que a gente precisa saber da força 1, L, guerreiro 1, força, do tipo integer, certo? Ctrl C, Ctrl V, guerreiro 2, força. A força desses caras aqui, ó. Quando eu estava preparando a aula, eu até sofri um pouquinho ali, porque eu estava usando o guerreiro, por exemplo, eu estava usando assim, ó, F guerreiro 1 ponto get força, se for maior do que o F guerreiro 2 ponto get força. O que acontece é o seguinte, estava fazendo um if que tem, blá 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 e tal, né? Aí eu estava fazendo assim, daí depois eu fiz um outro, aqui eu falei assim, não, mas e se o 2 for maior que o 1? Então você faça isso. Só que acontece que toda vez que eu usar esse get força, ele vai pegar um número randômico aqui, ó. Ele vai pegar um número aleatório. Então, quando eu faço esse teste, na batalha aqui. Então, quando eu faço essa verificação, é um valor. Quando eu faço essa outra, é outro valor. Então, os valores ficam mudando. Eu sofri um instantinho com isso daqui quando eu estava desenvolvendo a aula para vocês. Então, passando aqui a experiência para vocês, né? Então, por isso que descobri, né, que a gente vai precisar dessas variáveis para uma única vez. Então, eu vou pegar a força do guerreiro 1 uma única vez e deixar nessa variável local aqui, ó, de apoio, uma variável temporária, certo? Então, eu vou lá, defino então eu gero a força, né, do guerreiro 1 e do guerreiro 2, né, gerei a força. E agora eu faço os testes com a variável aqui, a variável local. Então eu falo assim, ó, se a variável local, né, que é a força do meu guerreiro 1, tem várias maneiras de se fazer isso, tá, pessoal? Então eu vou colocar uma aqui, ó. Vamos criar uma variável aqui local, resultado do tipo
string, tá? Aonde ela vai começar, então, aqui vamos chamar aqui que para iniciar nossas variáveis aqui, ó. Então, L resultado recebe empate. Então, começa com um empate aqui, ocorreu um empate, né? E aí, aqui eu vou mudar esse resultado, então, aqui, essa mensagem, aonde eu vou falar o seguinte aqui, ó. Se o guerreiro 1, se a força do guerreiro 1 for maior que a do guerreiro 2, então, resultado recebe guerreiro 1 vence. Vou colocar simples e a gente vai melhorar isso, tá? Falta ponto e vírgula aqui. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Ah, tá. Eu coloquei result, né? L resultado. L resultado. Maravilha. E aqui, dá para copiar esse cara aqui. Isso daqui eu estou fazendo um teste sem ser aninhado, que fala, não alinhado, é aninhado. O aninhamento é quando você usa o else, tá? Aqui eu estou usando sem o else, mas só para a gente poder exercitar aqui, ó. Se o 2 for mais forte que o 1, então o guerreiro 2 que vai vencer. Certo? Isso daqui, volto a falar, é um protótipo mais simplificado, que depois a gente melhora isso. E aí, show message, L resultado. Ctrl Shift A, ele vai pegar o dialog lá, né? Ó, o dialog e vai adicionar ali, ó, o dialog. Maravilha. L resultado. Então tá, vamos ver aqui se a gente esqueceu alguma coisa. Então a gente vai setar os valores lá, setou o guerreiro 1, guerreiro 2, verificando a força e tal. Então a gente fez aqui bem simples aqui só para a gente exercitar. Vamos fazer o seguinte, agora vamos colocar em prática aqui a nossa luta. Ah, e tem um detalhe antes, a gente pode criar um método aqui que é o seguinte, a gente vai precisar de duas listas. Eu fiz esse projeto em duas listas, né? Como se fosse os heróis e os vilões, né? Para quem possa interessar, eu ofereço o treinamento ninja, né? Qual que é o objetivo? É criar uma comunidade, é criar um ambiente onde você fica o quanto tempo for necessário. Esses R$ 49,90 é uma assinatura por 3 meses, né? Não três de R$ 49,90, é uma de R$ 49,90 que te dá direito de ficar 3 meses. Depois de 3 meses, você decide se quer investir mais R$ 49,90 para continuar a estudar, até você se sentir ninja, se sentir especialista, se sentir tranquilo, né? E evoluído, com um código mais estruturado, mais limpo, aplicando técnicas de engenharia de software, né? Nesse ambiente vai ter conteúdos para iniciantes, intermediários, avançados, e a ideia é sempre estar atualizando, né? Então, para a gente dar uma olhada aqui, você vai ver que tem aqui vários módulos já cadastrados para principiantes, os primeiros passos. Aqui, para depois que você fizer essa introdução, você já vai estar apto a seguir evoluindo. E aqui temos o sistema Ninja, né, que é a base aqui para me apresentar programação orientada a objeto, trabalhar com interfaces, padrões de projeto, clean code, né, boas práticas. A gente tem aqui a fábrica de menus, a fábrica de lembretes, aqui a gente trabalha com threads, por exemplo.
aqui gráficos modernos e elegantes, banco de dados, aqui a gente já está desenvolvendo, a gente já fez a modelagem, a criação do nosso primeiro banco, e o que acabou de sair do forno aqui é a otimização de código. Tem 2 horas e meia aqui de conteúdo para você entender de uma vez por todas como é que você trabalha orientado a objeto, estrutura melhor o seu código. É um código que é mais fácil para dar manutenção, né? A proposta é essa, né? Aplicar todo o conteúdo que eu já ministrei nas faculdades, com 14 anos de docência do ensino superior e toda a minha experiência aí no dia a dia de trabalhando em software house. A ideia é que a gente cresça junto, né? Uma comunidade, vocês me questionando, eu precisando buscar informação, então é uma troca de energia, certo? Todos os códigos disponibilizados, mais informação na descrição e nos vemos no topo.